O milagre que mudou a vida de Carla, quando a fé venceu a doença. Carla sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com doenças graves enquanto lutava para sustentar a família sozinha, depois que o marido a abandonou há 3 anos. Mas nenhuma batalha tinha sido tão difícil quanto a que ela enfrentava agora. Uma arritmia cardíaca severa, diagnosticada há 6 meses, que a deixava com taquicardias constantes, tonturas e um medo paralisante de que a qualquer momento seu coração poderia parar. Os médicos tinham sido claros, ela precisava de um marca-passo, mas o SUS demoraria meses, e ela não tinha condições de pagar um particular. As crises vinham com mais frequência, e nas noites em que as palpitações a acordavam suando frio, ela se via chorando no chão do quarto, pedindo a Deus uma saída. Senhor, eu não posso deixar meus filhos sozinhos, repetia entre lágrimas, enquanto apertava o peito, sentindo o coração disparado como se fosse explodir. Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise que a deixou sem fôlego, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso tranquilo, que sempre a cumprimentava com um Deus te abençoe, minha filha. Dessa vez, porém, Dona Maria não veio só para um café. Segurando sua mão trêmula, ela falou com uma convicção que Carla nunca tinha visto antes. Minha filha, você já tentou buscar ajuda na Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente ser curada de coisa pior que a sua. O pastor ora com unção, e o Espírito Santo age. Você não tem nada a perder. Carla hesitou. Ela tinha ido a algumas igrejas quando era criança, mas nunca tinha se apegado. E agora, com a dor no peito e o desespero batendo à porta, ela não sabia se tinha fé suficiente para acreditar. Mas quando Dona Maria contou o testemunho de um homem que chegou arrastando uma perna paralisada e saiu correndo depois da oração, algo dentro dela estremeceu. Talvez fosse sua última esperança. No domingo seguinte, Carla entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na unidade próxima à sua casa. O lugar estava cheio, o louvor animado, e ela se sentiu um pouco perdida no meio de tanta gente cantando com entusiasmo. Mas quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo em suas palavras tocou fundo em seu coração. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O pastor declarou com uma autoridade que fez Carla arrepiar. Se você está doente, se está quebrado, se está sem saída, hoje é o seu dia. O Senhor vai te curar, vai te libertar, vai te restaurar. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se levantasse, Carla hesitou, mas então, com as mãos trêmulas, se pôs de pé. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Qual é o seu pedido, minha irmã? Eu tenho arritmia cardíaca. Os médicos falam que preciso de cirurgia, mas eu não tenho dinheiro. Estou com muito medo", ela confessou, a voz quebrando. A obreira a abraçou e disse: "Hoje Deus vai te curar. Você vai sair daqui diferente." E foi então que o pastor chamou todos os que precisavam de cura para a frente. Carla se juntou à fila, o coração batendo descompassado não só pela arritmia, mas pela expectativa. Quando chegou sua vez, o pastor olhou nos seus olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma força que ela nunca tinha sentido antes. "Em nome de Jesus, eu determino que esse coração seja curado. Saia, espírito de doença. O sangue de Jesus tem poder", ele declarou enquanto impunha as mãos sobre ela. Carla sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. O pastor então pegou o óleo sagrado, fez uma cruz em sua testa e disse: "Você está ungida para a vitória. A partir de hoje sua vida muda." Ela não soube explicar direito o que aconteceu nos minutos seguintes. Só sabia que quando abriu os olhos se sentiu diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seu peito. O pastor então a encaminhou para a corrente de oração, onde várias pessoas se reuniram em círculo, colocando as mãos sobre ela e clamando a Deus em voz alta. Carla chorou, orou, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios. Nos dias seguintes, Carla voltou à igreja todas as vezes que podia. Participou da fogueira santa, onde queimou simbolicamente os exames médicos e os relatórios que falavam de sua doença, declarando que, em nome de Jesus, aquela não era mais sua realidade. Entrou na campanha de fé 70x7, onde jejuou e orou por 70 dias, entregando ofertas como sinal de sua fé. Nas vigílias de oração, ela ficava até tarde, clamando com outras pessoas que também buscavam um milagre. Uma noite, durante uma vigília, enquanto o pastor orava pela cura dos enfermos, Carla sentiu algo estranho. Seu coração, que antes batia desordenadamente,
agora pulsava em um ritmo firme, constante. Ela levou a mão ao peito, surpresa. Não havia mais aquela sensação de que ele ia disparar a qualquer momento. No dia seguinte foi ao médico para um check-up. O cardiologista, depois de fazer novos exames, olhou para ela com espanto. E sua arritmia sumiu. Seu coração está normal. Não há mais necessidade de marca-passo. Carla não conseguiu segurar as lágrimas. Ela sabia que não era coincidência. Era Deus. Era a fé. Era a Igreja Universal, que tinha sido o instrumento do Senhor para sua cura. Hoje Carla não é mais a mesma. Ela se batizou, tornou-se obreira e agora ajuda outras pessoas que chegam à igreja com doenças, desemprego ou desespero. Sempre que dá seu testemunho no altar, ela conta como aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é entregar o melhor a Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Eu aprendi que Deus não falha. Quando a gente faz a nossa parte, ora, jejuou, dá o dízimo e as ofertas como sinal de fé, Ele faz a dele. Minha cura não foi só física, foi espiritual. Hoje eu vivo sem medo, porque sei que o Senhor está no controle, ela diz com os olhos brilhando. E toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, Carla responde com um sorriso: foi na Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres. Basta você crer. Carla não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas um dia, depois de um culto de libertação, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Segurava um exame médico nas mãos, tremendo. Irmã, eu tenho um câncer no útero. Os médicos disseram que é agressivo e que eu preciso começar a quimioterapia logo. Mas eu não quero viver com medo. Você acha que Deus pode me curar como curou você? Carla olhou para aquela mulher e viu seu próprio desespero refletido naquele rosto. Ela abraçou Marisa com força e sussurrou: clama a Jesus, minha irmã. Não é a doença que define o seu futuro, é a sua fé. Eu vou orar com você agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que cantavam hinos de vitória. Carla orou com a mesma intensidade com que havia orado por si mesma, lembrando cada promessa de Deus. Marisa chorava, mas também começava a sentir uma paz que não vinha dos médicos, nem das palavras de encorajamento, vinha de algo maior. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja com o marido. Desta vez, não estava sozinha. Os dois subiram ao altar e contaram que, após exames de rotina antes de iniciar o tratamento, os médicos ficaram perplexos. O tumor havia sumido. Não havia explicação médica. Os laudos mostravam tecidos saudáveis, como se a doença nunca tivesse existido. Eu não tenho dúvidas, foi Deus, disse Marisa, segurando o exame que comprovava o milagre. Quando a irmã Carla orou comigo, senti algo sair de mim. Não foi coincidência, foi a mão do Senhor. O pastor, emocionado, levantou as mãos e declarou: isso é o poder da fé em ação. Quando a gente não desiste, quando busca a Deus de verdade, Ele age. Não é religião, não é teoria, é realidade. Carla, ao lado do altar, sorria enquanto via mais uma vida sendo transformada. Ela lembrava bem do dia em que entrou naquela igreja arrastando os pés, sem esperança. Agora, via um rio de pessoas sendo libertas, curadas, restauradas. Cada testemunho era como um eco do seu próprio milagre, provando que Deus não muda, Ele ainda faz o impossível. E foi assim que Carla entendeu sua missão. Não era só contar sua história, era ser um canal de fé para outros. Ela começou a liderar um grupo de oração para enfermos, onde ensinou o que havia aprendido, que a cura não vem só do choro, mas da entrega total. Que jejuar não é passar fome, é mostrar a Deus que Ele é mais importante que o pão. Que o dízimo não é um peso, é uma semente plantada no reino de Deus que volta em forma de bênção. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou à igreja em uma cadeira de rodas, paralisado depois de um acidente de moto. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria. Mas Rafael ouviu falar dos milagres que aconteciam ali e, mesmo sem forças nas pernas, arrastou-se até o altar. Eu quero ser curado, disse ele com voz firme apesar das lágrimas. Carla se ajoelhou ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e começou a orar com autoridade. Senhor, este jovem veio até aqui porque acredita em ti. Tu disseste que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Eu te peço, em nome de Jesus, levanta este irmão. De repente, Rafael sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele segurou as grades do altar com força e, tremendo, tentou se levantar. Primeiro, um pé se moveu. Depois, o outro. A igreja inteira ficou em silêncio, até que um grito de alegria explodiu quando Rafael deu os primeiros passos, mancos, incertos, mas reais. Eu tô andando. Ele gritou e a congregação irrompeu em louvor. Carla chorava porque mais uma vez via o poder de Deus se manifestando.
Não era ela quem curava, não eram as palavras dela. Era a fé daquele jovem, era a misericórdia de um Deus que não desiste de ninguém. Anos se passaram, e a história de Carla se multiplicou em dezenas, centenas de outros testemunhos. Ela já não contava só a sua cura, mas a de Marisa, a de Rafael, a de um homem que recuperou a visão, a de uma criança que nasceu quando os médicos disseram que era impossível. Cada vida transformada era uma prova de que, na Igreja Universal, Deus continua operando como nos tempos da Bíblia. Hoje, quando Carla olha para trás, não vê só uma mulher que foi curada de um câncer. Vê uma família de fé, um exército de pessoas que aprenderam que com Deus não há limite. E toda vez que alguém pergunta como tudo isso é possível, ela responde com a mesma convicção de sempre. É simples, Deus é fiel. Quando a gente faz a nossa parte, Ele faz a dele. E aqui, neste lugar, Ele nunca falha. Basta você crer. Carla não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tanta gente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A cada culto, mais pessoas chegavam com o coração partido, buscando uma resposta que a medicina não tinha. E ali, entre as paredes da Igreja Universal, elas encontravam não só esperança, mas a mão poderosa de Deus mudando suas histórias. Um dia, uma jovem chamada Ana chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Carregava nos braços um exame que confirmava o pior, um tumor cerebral inoperável. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Ela entrou na igreja sem forças, mas saiu de lá com um propósito. Depois de ouvir o testemunho de Carla, Ana decidiu que não aceitaria aquele diagnóstico como uma sentença. Começou a frequentar as reuniões, a jejuar, a orar com fé. 3 meses depois, novos exames mostram que o tumor havia sumido. Os médicos não tinham explicação. Ana tinha, Deus me curou assim como curou a irmã Carla. E não parou por aí. Um casal já em idade avançada chegou à igreja com o sonho de ter um filho. Anos de tentativas, tratamentos e decepções os tinham deixado sem esperança. Mas depois de participarem da campanha da fé, a esposa engravidou naturalmente. Hoje, o pequeno Benjamin corre pelos corredores da igreja, um milagre vivo que muitos testemunharam. Até mesmo quem não acreditava foi alcançado. Um homem cético, que só entrou na igreja para provar que era tudo mentira, sentiu algo estranho durante o culto. Uma dor nas costas que o atormentava há anos, desapareceu no mesmo instante em que o pastor orou por ele. Ele saiu de lá chorando, não de dor, mas de arrependimento por ter duvidado. Carla, agora uma obreira dedicada, via tudo isso com os olhos cheios de lágrimas. Não era mais só a história dela, mas de uma igreja que se tornará um hospital das almas, um lugar onde o impossível virava possível. Ela aprendeu que milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve, que vê e que age. E toda vez que alguém novo chega com medo, com dúvida ou com dor, Carla se aproxima, segura suas mãos e diz com a voz firme: Deus não mudou. O que Ele fez por mim, por Ana, por aquele casal, por aquele homem incrédulo, Ele pode fazer por você também. Basta você dar o primeiro passo. A fé move montanhas, e aqui, nós vemos isso todos os dias. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente, escritas nas vidas daqueles que ousam crer. Carla nunca imaginou que aquelas palavras que saíam de sua boca com tanta convicção um dia fariam diferença na vida de alguém tão próximo. Até que numa tarde de sábado, enquanto organizava os assentos do templo para o culto da noite, ela viu um rosto conhecido entrar pela porta dos fundos. Era seu irmão mais novo, Pedro. Ele estava diferente. Os olhos fundos, as roupas amarrotadas, o cheiro de cerveja ainda impregnado na camisa. Pedro havia se afastado da família há anos, depois que uma briga feia com o pai o levou a sair de casa. Desde então, Carla só ouvia notícias ruins, dívidas, brigas, noites mal dormidas. Agora, ele estava ali, encostado no batente da porta, como se não tivesse coragem de entrar. Pedro, ela sussurrou, deixando cair o pano que usava para limpar os bancos. O coração batia forte, mas ela não podia deixar a emoção atrapalhar. Afinal, quantas vezes havia ouvido no púlpito que Deus colocava pessoas em nosso caminho justamente quando elas mais precisavam? Ele levantou os olhos, surpreso, como se não esperasse ser reconhecido. Ou talvez como se não esperasse que alguém ainda se importasse. Carla, eu não sabia que você estava aqui, disse, com a voz rouca. Eu só, não sei mais para onde ir. Ela não hesitou. Deixou o trabalho de lado e foi até ele, segurou seu braço com firmeza, como fazia com tantos outros que chegavam perdidos naquele lugar. Você está no lugar certo, falou com a mesma convicção de sempre. Deus te trouxe aqui hoje. Não foi à toa. Pedro tentou rir, um riso amargo. Deus? Depois de tudo que eu fiz? Ele balançou a cabeça. Eu não mereço, mana.
Carla apertou mais forte o braço dele. Merecer não tem nada a ver. Se fosse por merecimento, nenhum de nós estaria aqui. Ela apontou para as cadeiras vazias, para o altar, para a bandeira da igreja pendurada na parede. Olha ao seu redor, Pedro. Isso aqui não é um lugar para gente boa. É um lugar para gente que precisa. Para gente que errou, que caiu, que não aguenta mais carregar o peso sozinho. Ele baixou a cabeça e Carla viu os ombros tremendo. Não era vergonha. Era alívio. Alguém finalmente havia falado a verdade que ele não conseguia admitir nem para si mesmo. Estava quebrado. Vamos sentar, ela disse, guiando-o para um dos bancos da frente. Hoje à noite tem culto. Você vai ouvir coisas que vão te surpreender. Pedro resistiu no início, mas acabou cedendo. E quando o bispo subiu ao púlpito e começou a falar sobre o poder da fé, sobre como Deus restaura o que estava perdido, algo dentro dele começou a se mexer. Não foi imediato. Não foi um raio que caiu do céu. Mas foi como se uma porta que estava trancada há anos começasse a se abrir, devagar, com um rangido de ferrugem caindo. Nos dias seguintes, Pedro voltou. Primeiro só para ouvir, depois para participar. E então, numa noite de oração, quando o pastor fez o apelo para quem queria uma mudança radical na vida, ele levantou a mão. Tremendo, suando, com as pernas quase não sustentando, Pedro subiu ao altar. Carla, que estava na equipe de apoio, correu para ficar ao seu lado. Ela viu quando as lágrimas começaram a cair, quando as palavras saíram engasgadas. Eu quero mudar. Não aguento mais essa vida. E então, algo aconteceu. Não foi um milagre barulhento, com luzes ou vozes do céu. Foi silencioso, mas profundo. Pedro sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. As memórias das noites mal dormidas, das mentiras, das decepções. Tudo isso ainda estava lá, mas não doía mais da mesma forma. Era como se alguém tivesse passado um bálsamo em feridas abertas. Nos meses que se seguiram, a transformação foi visível. Pedro arrumou um emprego, reconciliou-se com a família, começou a sorrir de novo. E o mais surpreendente, ele passou a trazer outras pessoas. Amigos de bar, conhecidos das ruas, gente que, como ele, achava que não tinha mais jeito. Numa tarde, enquanto ajudava a preparar o café para os visitantes, Pedro olhou para Carla e disse: Eu não entendo como eu não vi isso antes. Tudo que eu precisava estava aqui o tempo todo. Ela sorriu, lembrando-se de quando, anos atrás, havia entrado naquele mesmo templo com o coração partido e saído com uma fé inquebrantável. Às vezes a gente demora a enxergar, respondeu. Mas Deus nunca desiste da gente. Ele só espera a gente dar o primeiro passo. E assim a história de Carla e Pedro se juntou às tantas outras que ecoavam naquele lugar. Histórias de pessoas que chegaram arrastando os pés e saíram caminhando com a cabeça erguida. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas contados, eles são vividos. Todos os dias. Por quem tem coragem de acreditar. O milagre que nasceu da fé. Pedro abaixou a xícara de café, os olhos brilhando com uma compreensão nova. Não era apenas o amor de Carla que o havia transformado. Era a certeza de que, naquele altar, Deus havia ouvido seu clamor quando nem ele mesmo conseguia colocá-lo em palavras. Anos antes, ele chegara ali arrasado, desempregado, com a saúde abalada e a autoestima em frangalhos. Rezara com lágrimas, mas saíra ainda duvidando. Até que, semanas depois, uma oportunidade de trabalho apareceu de onde menos esperava. Depois, os exames médicos, antes sombrios, voltaram limpos. E agora, ali estava ele, não mais como um homem quebrado, mas como testemunha viva de que Deus escreve reto por linhas tortas. Carla segurou sua mão, lembrando de sua própria batalha, a depressão que a mantivera presa à cama, o medo de não ter forças para criar sozinha seu filho. Até que, numa noite de oração, uma paz inexplicável a invadiu. Não é que a tempestade passou, dissera o pastor naquela época. É que você aprendeu a dançar na chuva. E foi assim, aos poucos, a luz voltou. Seu filho, hoje um adolescente cheio de sonhos, era a prova de que Deus não apenas restaura, ele multiplica o que foi perdido. Naquele instante, o templo pareceu se encher de um silêncio sagrado, como se as paredes guardassem segredos de milhares de corações curados. Pedro e Carla entenderam então a lição que o lugar lhes ensinara. Os milagres não são apenas respostas, são convites. Convites para confiar quando tudo parece perdido, para agir quando o medo paralisa, para enxergar a mão de Deus mesmo nas pequenas coisas, um café servido com carinho, um abraço no momento certo, uma porta que se abre onde só havia paredes. E enquanto saíam de mãos dadas, o sol da tarde pintava o céu com tons de esperança. Porque a verdade é esta: Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar. Ele nos transforma dentro delas. E quando finalmente damos aquele primeiro passo, seja de joelhos em oração,
seja estendendo a mão para ajudar o próximo, descobrimos que o milagre já estava acontecendo. Não no fim da estrada, mas no primeiro passo da fé. Acreditar não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. E ali, entre sorrisos e lágrimas de gratidão, eles souberam: a maior prova de um milagre não é o que muda fora, mas o que renasce dentro.